O Maracanã, de facto, não se chama Maracanã. O nome oficial do Maracanã, para quem não sabe, é Estádio Mário Filho. O nome Maracanã vem do facto do Maracanã estar encaixado entre dois rios pequenos, o Rio Joana e o Rio Maracanã, e também dizem que havia umas aves com esse nome, portanto, que havia muitas aves que se chamavam, eram Maracanã-Guaçu, que povoavam a zona do estádio. A construção começou em 48, demorou cerca de 2 anos, foi polémica, como sempre é, como todas as construções de estádios desta dimensão são polémicas. Acabou por se concluir em 1950 e teve a sua cerimónia de abertura no dia 16 de junho de 1950. Agosto de 2010 inicia-se um novo ciclo no Maracanã com a construção, com a reconstrução do Maracanã, com a renovação, e essa sim foi a grande reforma, o grande investimento no Maracanã. Eu vou passar agora um vídeo. O Maracanã tem neste momento 78 mil lugares, não é muito mais pequeno do que era antes da reforma, contrariamente ao que se fala muito na comunicação social, é um pouco mais pequeno, mas não muito. Tem 107 camarotes, tem 4 ecrãs gigantes de grande dimensão, com aproximadamente 100 metros quadrados cada, que fazem de facto a diferença em termos multimédia nos espetáculos do Maracanã. 4 balneários, enfim, um conjunto de pormenores interessantes. Há um que eu chamaria mais a atenção, que é a iluminação decorativa do Maracanã, que faz toda a diferença em termos de ambiente, seja quando jogam as equipas do Rio, seja quando joga a seleção, seja inclusive durante a própria Copa do Mundo, porque lhe dá de facto uma vida diferente, e é um pormenor que não está aí, mas que quem já foi ao Maracanã e já viveu um jogo no Maracanã por dentro, provavelmente reconhecerá ou concordará que a acústica do Maracanã é única, é incomparável, tem de facto uma acústica que é difícil de encontrar. Eu trouxe aqui este gráfico só para vos dar ideia. Este gráfico, não sei se consegue ver muito bem, é um gráfico que tem a assistência média do Maracanã nos primeiros 10 meses de utilização. E eu trouxe estes dados aqui porque, de facto, este é talvez o maior desafio de quem gera um estádio como o Maracanã, é a oscilação do público. Nós tanto temos jogos com 3 mil espectadores, como assim no dia seguinte temos jogos com 50 mil, 60 mil. Para além disso, o Maracanã tem uma média de jogos por mês que poderá andar entre os 12 e 13 jogos por mês. Estamos a falar de 4 jogos por semana. Só há 2 dias por semana em que não há jogos no Maracanã, que é a segunda e terça-feira. De quarta a domingo é normal haver jogos no Maracanã. Se nós pensarmos na complexidade que é organizar um jogo num estádio de 78 mil lugares, que num dia tem 5 mil pessoas, no outro dia tem 60, depois volta a ter 4 e por aí fora, isto de facto acarreta implica um nível de refinamento e de detalhe na operação que
que no início é difícil de atingir. Quando chegamos ao dia de jogo, nós muitas vezes estimamos que íamos ter 30 mil pessoas, porque é um jogo de médio interesse, e naquele dia, porque é sábado e porque está um tempo fantástico, os cariocas ficam na praia e só temos 5 mil, e pronto. E abrimos o estádio para 30 mil, temos um custo elevadíssimo com isso e, de facto, só vêm 5 mil. O oposto também é verdade. Às vezes, e acontece muito aos sábados e domingos, mas mais aos sábados. Os cariocas estão na praia, não pensam ir ao jogo, mas, entretanto, o tempo mudou, fica o céu nublado, eles acham, afinal, este é o momento certo de ir ao jogo. E nós tínhamos montado um dispositivo para 15 mil, 20 mil pessoas e aparecem 30 mil ou 40 à porta do estádio a querer comprar bilhete e entrar. Tivemos mais de 2 milhões de espectadores. Abrimos o Tour Maracanã, o Tour guiado em outubro, e em 7 meses conseguimos atingir a fasquia de 200 mil visitantes, inclusivamente superando o próprio Corcovado naquele período. Só para terem uma ideia do efetivo que normalmente é utilizado num jogo de Maracanã, entre seguranças, hospedeiras, enfim, há 3 ou 4 elementos que são os mais impactantes. O staff para organizar um jogo no Maracanã poderá variar entre os 1.500, sensivelmente, e os 2.500 funcionários. Nós em 10 meses conseguimos organizar, mesmo com todos os jogos que tivemos, que foram 90, conseguimos organizar mais eventos que jogos, conseguimos organizar 100 eventos nesse período. Só para terem uma ideia do que é que foi o overlay de Maracanã, do vosso lado esquerdo está aquilo que é, portanto, podem ver o que é o atual complexo, e que era na altura já, o complexo de Maracanã nos dias de hoje. Tem um estádio, tem um Maracanãzinho, várias infraestruturas, como o Célio de Barros, que é um estádio de atletismo, o Parque Aquático, o Júlio de Alamar, e depois do outro lado daquela via principal que conseguem ver aí, a via chamada Radial Oeste, tem uma área grande que pertence à Prefeitura do Rio de Janeiro. Portanto, isto no fundo é o aspecto, o que está ali cinzento, é digamos o layout que vocês conseguem encontrar se forem hoje ao Rio de Janeiro, é aquilo que vocês lá têm, é o que está ali. Ao lado, conseguem ver tudo o que é colorido, é o chamado overlay da FIFA. Portanto, tudo o que vocês conseguem ver do lado direito tem a ver com as áreas que foram ocupadas ou que sofreram qualquer tipo de overlay. Este overlay demora tempo a montar, levou de facto muito tempo a coordenar, e foi talvez a parte mais complexa enquanto operador do estádio. Enquanto operadores do estádio, ao serviço da FIFA, o nosso maior desafio foi compatibilizar a execução deste overlay com a operação diária de um estádio como o Maracanã. E o mau momento do Maracanã durante a Copa do Mundo foi claramente, e foi o momento mais estressante, foi a invasão de chilenos que nós tivemos no jogo Espanha-Chile. Através da zona de imprensa, houve uma falha de segurança na periferia da zona de imprensa, e cerca de 300 chilenos conseguiram invadir, entraram para a zona de imprensa, destruíram parte da zona de imprensa porque estavam a tentar entrar por algum buraco para o relvado. Alguns conseguiram, dos 300, cerca de 60 ou 70 conseguiram chegar, como podem ver em baixo, conseguiram chegar ao relvado, e depois do relvado saltaram para as bancadas, porque os seguranças não conseguiram travar esta invasão.